Olá, eu estou testando um novo jeito de usar o microfone, que é colocar numa caneta, e é da Hello Kitty, muito fofo. E eu tô estreando a minha touca que eu terminei ontem, que, tipo, é um cat beanie, né? Então era pra parecer um gato, mas eu não me sinto um gato, eu me sinto de cosplay de Finn, de Hora de Aventura, ou Chowder do Cartoon Network também. Mas enfim, é fofinho. Eu amo quando tem coisinha de orelhinha. E eu amo amarrar assim, tipo. Então, é isso, estou testando a toquinha. Faz tempo que eu não venho aqui. Eu preciso criar uma regularidade, mas. Ai, eu sou horrível com isso. Eu fico com vontade de vir aqui, mas eu não venho. E aí eu fico, ai, o que eu vou falar? Sendo que eu fiz uma lista de coisas que eu quero falar, que eu quero abordar em algum momento aqui. Mas esse tema de hoje, que é sobre minhas experiências como uma brasileira amarela, nipo-brasileira, é, com a minha própria identidade, eu quero falar sobre isso faz um tempo, assim. É, eu vou dar um contexto depois, mas quando eu postei o último podcast, no dia seguinte que eu postei, eu acho, eu tive insônia e aí eu não consegui dormir, e aí eu fiquei escrevendo sobre isso. Então faz um tempo que eu tenho esse tema assim separado, mas eu demorei um pouco porque. Ai, porque é isso, mesmo se tá tudo pronto, assim, tipo, não tava pronto, mas, sabe, tá encaminhado, eu paro, porque. Ainda preguiça, sei lá, tipo, abrir o computador e gravar, etc. Eu sei que não é tão difícil, mas enfim. É, Então, eu vou tentar focar, tá? Nesse episódio, porque o anterior não tava muito focado. E ter um pensamento mais organizado, mas eu queria falar sobre identidade, tanto como foi o meu processo de me reconhecer como nipo-brasileira, assim como é ter a sua identidade negada por outras pessoas. Porque essa é a questão que me incomoda, assim, sabe? Tipo, são essas camadas. E, enfim, antes de começar, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão dando parte do seu tempo pra me escutar os meus divertidamente, assistir o vídeo também, não sei. E todas as interações que, assim, eu tive desde então, seja comentário no TikTok, mensagem, respondendo as enquetes aqui do Spotify, etc. Assim, eu gosto muito. Acho que a principal razão de eu estar investindo assim parte do meu tempo e energia para explorar TikTok, o Insta e esse podcast são essas conexões que são criadas e geradas. E sei lá, eu amo pessoas, eu amo interagir com pessoas e me conectar com pessoas desconhecidas. É da hora, eu curto. Enfim, eu vou tentar. Falei, né? Vou tentar organizar meu pensamento aqui e começar a falar sobre identidade. Então, eu vou dar uma breve contextualização, que é porque eu quero trazer esse papo. Eu tenho isso na minha cabeça desde o ano passado, assim, que ficou mais vivo, porque eu fiz intercâmbio de um semestre pela minha faculdade na Colômbia. E aí eu fiquei um semestre na Colômbia. E eu tive muitas experiências muito da hora, assim, tanto acadêmicas, que é um papo para outro momento, assim, como experiências, tipo, de viver sozinha, viver numa casa dividindo com pessoas que eu não conhecia, é, explorar um outro país, uma outra língua, uma outra cultura, etc. Mas eu também tive algumas experiências, assim, mais desgastantes lá, porque eu não era vista como brasileira. Por mais que eu seja, e eu me entenda que eu sou brasileira. Eu tenho passaporte, eu tenho RG, que é o que define, assim, né, a sua nacionalidade. É, eu sou brasileira, mas eu não era entendida como brasileira. E, enfim, aí eu fiquei assim, mais pra mim. Sempre que perguntam sobre a Colômbia, eu falo sobre isso, mas eu nunca trouxe assim abertamente nas redes sociais. É, enfim, aí era isso. E aí, no começo desse mês, eu fui pro Rio com os meus amigos pela primeira vez. Eu amei o Rio. É, eu quero voltar em algum momento pro Rio.
Mas enfim, coisas parecidas aconteceram nessa viagem também. É, assim, foi menos que na Colômbia, mas eu acho que foi pior porque eu não era entendida como brasileira no meu próprio país, sabe? Tipo, quilômetros da minha cidade, assim, eu moro em São Paulo, na minha cidade vizinha, e eu não era entendida como brasileira, eu tinha essa minha identidade negada. Então, me machucou mais, sabe? Então, eu queria falar um pouco sobre esse meu processo de me identificar como nipo-brasileira, antes de explorar um pouco essas vivências, porque eu acho que a maioria das pessoas amarelas, ou talvez todas, tem uma história de entendimento de quem você é. Então, eu vou contar um pouco sobre a minha, porque eu acho que vai trazer, assim, um pouco desse meu por trás. E, sei lá, mano, não é todo mundo que sabe desses processos, sobretudo quem não tem essas miscigenações. E, enfim, é, eu acho que seria interessante trazer um pouco das minhas vivências. Então, eu vou tentar, de novo, ter um pensamento organizado. Até aqui, eu tinha planejado tudinho que eu ia falar quando eu tiver minha insônia. A partir de agora, não. Eu coloquei, tipo, tópicos e eu vou ver se eu consigo me guiar. Mas, enfim. Então, eu vou contar um pouco do meu background, assim. É, eu sou brasileira, né? Nasci aqui, meus pais também nasceram no Brasil. Mas eu tenho um avô, por parte de mãe, que nasceu no Japão. E o resto também nasceu. Todos os meus outros avós nasceram no Brasil. E aí todos os meus bisavós nasceram no Japão. É meio confuso, mas enfim, dá pra entender que eu sou quarta geração, terceira, quarta geração aqui. Então, é meio distante, sabe? Tipo, meus avós nasceram no Brasil. Só que a gente sempre fica em círculos menores, né? Tipo, imigrantes, sobretudo se a cultura é mais diferente da local, você acaba ficando nesses grupos. Porque é mais confortável, porque, por exemplo, mesmo nascendo no Brasil, você mantém culturas da sua cidade, do seu país de origem. Eu falo isso mais, tipo, dos meus antepassados, dos meus avós, etc. A língua, você é mais confortável falar o japonês. Você tem essa identificação já logo de cara. Você passa por vivências parecidas, por dificuldades parecidas, etc. Enfim, é mais fácil você viver junto nessas bolhas. E mesmo sendo, tipo, meus, já mais distante, assim, do Japão, eu continuei nessas bolhas. Então, minha primeira escola era nipo-brasileira, a gente tinha japonês como parte das aulas. A nossa comida, assim, era com uma mistura de Japão com Brasil. É, a gente fazia um dokai, que é um dia de jogos, gincanas, não sei explicar. Mas, enfim, é uma coisa japonesa, tipo, é um evento japonês. Então, a gente cantava música japonesa, enfim. É, então, eu sempre tive esses círculos, essa bolha, assim, majoritariamente nipo. Eu falei só da escola, mas, tipo, eu fiz escoteiro, e meu escoteiro também era majoritariamente nipo. Os amigos, meus amigos eram nipo majoritariamente por conta disso, mas, tipo, os amigos dos meus irmãos também, os amigos dos meus pais também, os amigos dos meus primos, etc, etc. Então, eu sempre fiquei nessa bolha. Então, até então, tipo, eu acho que eu não questionava muito a minha identidade, sabe? Porque era muito confortável e era só isso, sabe? Tipo, eu não tive nenhum conflito em ter que entender isso. Mas eu tenho algumas memórias um pouco turvas, assim, porque eu era meio nova, que foram, assim, os meus primeiros choques na minha cabeça que eu lembro, assim, que foi quando eu comecei a questionar essa minha identidade. Então, eu lembro de uma memória, assim, eu não sei quantos anos eu tinha, mas era sei lá, eu diria que quarto ano, quinto ano, que eu lembro que eu fui pra Bienal com a minha escola, tipo, excursão, com o meu colégio, também, Nipo. E a gente tava andando, assim, fila indiana e tudo mais, todo um grupo. É, E eu não sei porque isso me marcou, eu acho que é porque é uma cena meio violenta pra mim. Mas a gente tava dando e aí tinha outros ônibus assim do lado. Então, outras escolas, outros grupos. E tinha uns grupos, tipo, de gente que não era nipo, que começou a gritar coisa pro meu grupo.
E eles gritavam, tipo, ai, pinto pequeno, arigatô, essas coisas, sabe? E, de novo, eu não lembro muito bem mais do que isso, mas isso é uma memória que eu tenho. E a outra memória que eu tenho é quando eu viajei com a minha família. Também não lembro quando era, mas eu acho que eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, pra Bahia, pra Salvador. E foi minha família toda, e foram, tipo, amigos da minha família. E eles são mestiços, mas também com nipo. Então a gente chamava atenção por isso. E isso também me marcou, tipo, esses olhares. Mas também meio turvo. Eu falo que, assim, o choque concreto, assim, que eu tenho lembranças fortes, é quando eu mudei de escola, no quinto ano. Que eu fui dessa minha escola pequena, dessas minha bolha, assim, desde então, pra uma escola muito maior, tipo, de, sei lá, 20 pessoas na sala. Eu fui pra uma que tinha 40 e pouco. E não era tudo nipo. Tinha gente com ascendência asiática, mas enfim, tinha mais diversidade. E foi quando eu me vi diferente, sabe? Tipo, eu tive choque tanto da minha educação quanto, tipo, visual, sabe? Então, pra vocês terem uma noção, até então eu não falava palavrão e eu me sentia mal falando palavrão. Na minha escola antiga, a gente fazia, tipo, como fala, tipo, abaixar assim, sabe? Fazer com licença antes de entrar nos lugares. Sobretudo quando tinha professor e tal. A gente fazia tanto em português, inglês, quanto em japonês, dependendo da aula. Enfim, coisas assim que já tava bem em mim. É, eu não gostava, tipo, isso até hoje me incomoda. Mas enfim, tipo, arrastar a cadeira, arrastar a mesa, assim, fazer barulho, era uma coisa que, tipo, eu não fazia. Subir na cadeira com tênis, etc. E nessa outra escola não tinha essas preocupações, sabe? Era só uma coisa que as pessoas não pensavam. Então foram esses choques, assim, de educação e cultura. Como também uma questão mais visual, tipo, eu acho que foi a primeira vez que alguém falou dos meus olhos, que meus olhos eram pequenos. Foi a primeira vez que tipo, eu levava às vezes comida e eu sentia que às vezes tinha esse choque. Como também teve as questões de padrões de beleza, que é a coisa que eu abordei no podcast anterior, que foi as primeiras vezes que eu me entendi como diferente do padrão, de tipo, existe uma coisa que é mais, tipo, é visto com uns olhos melhores, é mais bem visto assim, e outras coisas que são menos bem vistas. E eu tava mais desse outro lado, de tipo, entender, sabe? Que eu não era considerada bonita, ainda que eu não tinha isso racionalizado e com palavras explicando isso que eu tava passando dentro de mim. Então, foi nessas horas que eu comecei a perceber que eu era diferente. E quando me perguntavam sobre quem eu era, tipo, foi a primeira vez que eu comecei a questionar o que eu era. Tipo, eu sou brasileira? Eu sou japonesa? Eu sou brasileira, mas quando eu falo que eu sou brasileira, tipo, as pessoas não parecem estar satisfeitas com a minha resposta. Então, eu também não estava satisfeita com isso, porque quando você fala que você é brasileiro, existe uma certa ideia sobre o que é ser brasileiro e as coisas, as minhas vivências, a minha cultura, a minha educação não estava inserida nisso. Ao mesmo tempo que se eu falava que eu era japonesa, eu não me identificava, porque eu não era japonesa, sabe? Tipo, eu não sou japonesa, eu não sou do Japão. Então, foi a primeira vez que eu tive esse choque e eu não gostava de responder essa pergunta. No final, eu falava que eu era japonesa, porque, tipo, é o que as pessoas pareciam ficarem satisfeitas. E, tipo, se você tá no Brasil, eles não querem perguntar se você é brasileira. Eles querem perguntar de onde você vem. Ainda que, sim, eu sou brasileira. Mas, enfim. É uma coisa complexa, eu sei. Então, eu era muito nova, sabe, mano? Tipo, 11 anos, 12 anos. Então, esse foi o jeito que eu lidei com isso. Eu falo que eu consegui lidar melhor com a minha identidade e entender melhor quem eu sou, mais sobre os meus ancestrais, de onde eu venho e tudo, e ficar, tipo, confortável com isso no ensino médio, mais especificamente no segundo, terceiro ano. Eu falo segundo porque foi quando eu descobri, assim, o feminismo amarelo. Feminismo, assim, eu conheço feminismo quando eu mudei de escola, então, tipo, desde o quinto ano, quando eu tinha uns 11, 12 anos.
Mas o feminismo amarelo eu conheci no ensino médio. Então foi assim. Eu comecei a entender melhor que existem pessoas que passam sobre. Passaram, vivem, passam coisas parecidas com a minha. Então eu encontrei mais conforto nisso, sabe? Mas que eu bati a tecla falando que eu sou nipo-brasileira. Eu falo que foi no meu terceiro ano, que foi quando eu participei da LALA, que é a Latin American Leadership Academy, que foi uma semana de bootcamp. Enfim, pesquise sobre, eu não vou falar muito sobre, mas é muito da hora, eu sou muito grato por essa experiência. Mas, enfim, pelo nome, né, Latin American, foi a primeira vez que eu tive contato com a ideia de América Latina. E a gente falava sobre identidade de América Latina. E foi a primeira vez que eu percebi que você pode ser brasileiro latino-americano. Latino. Como fala? Latino-americano, né? Eu pensei em Belchior. Isso. Buguei agora. Mas enfim, foi a primeira vez que eu percebi que é possível você ter essa mistura, sabe? Você ser brasileiro não impede de você ser latino-americano e vice-versa. Você é das duas coisas. Ainda que, muitas vezes, o brasileiro não é entendido como latino-americano. Porque tem essa distância cultural. Então foi tipo, push, pra mim. Porque virou um clique, um, um negocinho assim pra mim. Que eu podia ser essa mistura. Eu posso ser latina, eu posso ser brasileira e eu posso ser nipo-brasileira também. E assim, não foi assim tão rápido essa chave, mas foi esse início de como eu comecei a me entender. E aí desde então eu falo que eu sou nipo-brasileira. Eu não me identifico como brasileira. Tipo, eu não fico satisfeita falando que eu sou só brasileira. Eu não sou japonesa. Eu sou nipo-brasileira. Latino-americana. Isso é como eu me identifico. Só que o negócio é que, infelizmente, não basta você entender a sua identidade. Porque eu sou questionada toda hora pelo externo. E eu percebi isso na Colômbia, assim, fortemente. Isso já aconteceu antes, né? Como eu disse, tipo, não é que não acontece em São Paulo, no Brasil. Como eu disse, quando eu viajei pra Bahia, quando eu fui com meus pais, ou naquela excursão, tipo, foi um questionamento sobre a minha identidade, porque eu não era reconhecida como brasileira, mas na Colômbia foi, tipo, muito forte, foi muito cansativo. Toda hora, toda hora, me perguntavam, de onde você é? E aí eu falava, Brasil. E aí continuava, de onde você realmente é? Ou, desde quando você é do Brasil? Porque o negócio é que essa pergunta ficava lá em aberto até que eu citasse alguém que fosse do Japão. E aí a pessoa falava: Ah, por isso você é assim, né? Tipo, de um jeito muito rude, assim, eu diria. E o negócio é que eu não preciso dar essa satisfação, mas as pessoas, elas, tipo, eram muito invasivas. E o negócio é que não era só pessoas que eu tinha um contato, assim, sabe? Tipo, tem um jeito certo de você falar sobre isso. E eu não fico incomodada se a pessoa quer falar sobre. Quer perguntar isso de um jeito. Não sei, tem jeitos e jeitos. Mas era de um jeito que era muito, tipo. Invasivo, sabe? E, mano, eu tive que responder isso a pessoas que eu não ia ter nenhum contato, nenhuma troca. Então, aconteceu com táxis que eu peguei, aconteceu com gente que eu encontrei, tipo, em loja. Quando eu viajava sozinha, no hostel, etc, etc. Tipo, de um jeito que era muito cansativo, porque era toda hora eu tendo que reafirmar a minha identidade. E, mano, eu sou brasileira, sabe? Por que você tá questionando isso? E foi muito, muito cansativo, e é uma das razões que eu não moraria na Colômbia, porque eu nunca seria entendida como uma pessoa que pertence lá. Se eu morasse 10 anos, 20 anos, eu não me vejo sendo reconhecida como uma pessoa que faz parte dessa comunidade. E isso é muito cansativo, porque a cada loja, a cada táxi, Uber, eu teria que reafirmar quem eu sou. E, tipo, não é só isso, sabe? São os olhares, é tudo. E
Enfim, isso foi muito desgastante. E isso aconteceu também no Rio, ainda que menos, bem menos. Mas eu andando sozinha, eu me sentia meio insegura. E isso tanto na Colômbia quanto no Rio um pouco menos, porque eu sabia que eu não era entendida como brasileira. Então, eu ficava muito vulnerável a isso, sabe? E aí você junta, você ser uma mulher, você não, você ser entendida como estrangeira, tipo, era muito difícil isso, sabe? Eu me sentia muito vulnerável, sobretudo por questões de segurança física. No Rio era mais, tipo, ser tratada como gringa e os caras cobrarem muito. Que, tipo, é engraçado, mas ao mesmo tempo é a mesma questão, sabe? E, de novo, é o que eu falei no começo, me doía um pouco mais, porque era no meu próprio país. Eu me sentia mais segura quando eu tava com os meus amigos, porque os meus amigos são brancos. E, e aí, tipo, dava a entender que eu era brasileira. Então, é meio porre isso, sabe? Mas assim, eu escutei um arigatô aqui ou ali, e é um porre. E, assim, não é uma exclusividade do Rio. Eu falei, tipo, em São Paulo tem, mas é mais raro, sabe? São Paulo tem uma comunidade muito grande asiática. É, então, eu escuto menos. Mas, tipo, já escutei um arigatô, um ohayô, etc, etc. Que assim, se você faz isso, não faça. Nem fazendo graça, não é engraçado, sabe? Tipo, mano, não é engraçado falar, tipo, essas coisas. Não é engraçado dar um kawaii do nada. Tipo, só não faz, sabe? É ridículo e cansa. Tipo, pra você talvez seja só a primeira vez que você tá falando isso e tá botando em prática uma coisa que você aprendeu em um anime ou em um K-pop, sei lá, tipo, falando pra coreano, porque esse é o novo grupo-alvo desses comentários. Mas quem escuta isso várias vezes. Então, mano, só não faz, sabe? Enfim, é muito cansativo e eu acho que é isso que eu queria falar aqui. Eu queria desabafar um pouco e trazer um pouco dessa minha experiência. Muito obrigada por ter escutado até aqui. O podcast de hoje ficou um pouco mais longo, porque eu acho que eu trouxe um pouco mais de coisa mais densa. E eu não tenho muito conclusão, eu acho que eu só queria desabafar, porque é cansativo e. Ai, o mundo deveria saber sobre isso. Eu sei que tem outras questões no mundo, mas se você aí escutou e você não sabia e. Enfim, sei lá, me ajuda aí. É muito cansativo. Eu nem falei isso, mas, tipo, me veio a cabeça agora. Tipo, mano, na Colômbia teve uma vez que eu tava lá em uma cidade pequena chamada Villa de Leyva. Foi minha primeira viagem, assim, dentro da Colômbia. Tava andando sozinha pela primeira vez. E aí um grupo de crianças com a família, com a mãe, assim, vieram até mim e falaram: Posso tirar uma foto com você? Tipo, minha filha pode tirar uma foto com você? E, tipo, não é uma coisa que você faz, sabe? Uma coisa tipo, eu te reconheci de um lugar e sei lá. Você tira uma foto, tipo, um famoso. Mas, mano, eu sou uma pessoa. Ninguém. Ela só queria tirar uma foto comigo porque eu era diferente. Porque eu tenho traços, fenótipos asiáticos. Tipo, não é uma coisa que você faz. E depois que eu falei não, ela falou: você poderia falar uma coisa em japonês? Tipo, não, mano, eu não sou um animal. E nem com animal você faria isso, sabe? Tipo, enfim, só não faz. É, Eu vou trazer uma recomendação de música pra terminar em um bom tom. Acho que bastante gente conhece, mas é uma música que me traz muito conforto com a minha identidade, que é Volta e Meia, do Eterno. Eu acho muito lindo pra mim, porque reúne isso, sabe? Reúne o português brasileiro com o espanhol, com o japonês. Eu acho muito lindo. É, E aí acho que é isso. Se você se identificou com alguma parte aí, pode falar comigo. Se você quer compartilhar alguma coisa. Enfim, eu falei no começo, eu amo essas trocas. E acho que é isso. Esse podcast ficou bem longo. Mas acho que deveria ficar longo. Besitos! Ai, sim, yo hablo espanhol. Isso era outra coisa. As pessoas do nada falavam, você fala também espanhol? Claro, mano, eu sei português. Y yo estudié, ¿sabes? Ay, no sé. Estoy cansada, es eso, estoy cansada, no sé por qué estoy hablando en español, pero estoy hablando en español porque eso es cansativo. Soy brasileña con mezcla de japonés y español, pues soy latinoamericana también. Enfim, é isso, beijo.